Bora lá então, pessoal, bora lá então para o nosso último e derradeiro bloco aqui, falando sobre o destino e arquivamento do inquérito policial. Aqui um problema que temos, né? Aqui um problema que temos. Por quê? Porque, mais uma vez, nos vemos diante de uma alteração que aconteceu lá no artigo 28 do Código de Processo Penal por conta do pacote anticrime e que está com a sua eficácia suspensa. E aí, a grande dúvida que paira em todos é a seguinte: o artigo 28 já existia. Ele foi revogado. Ele foi revogado e entrou um novo artigo 28 no lugar dele. E que não está produzindo efeitos. E aí, estamos no limbo. Lei anterior revogada, lei nova suspensa. E aí, o que se faz? Bom, na prática, o que se faz é atender às regras antigas. Então, o arquivamento do inquérito policial tem acontecido se obedecendo às regras antigas. É assim que ele tem acontecido. Bom, mas aí vem um problema. E para vocês? E a prova? O que eu respondo para vocês? O que eu falei já antes. Para mim não podia cair. Para mim é um ponto específico que o examinador não poderia cobrar. Eu duvido muito que o examinador cobre a regra antiga. Eu acho ruim, mas acho que até pode acontecer do examinador cobrar a regra nova. Mas penso que nos dois casos tem recursos a serem feitos. Qual é a saída para nós? A saída não é boa. A saída é estudar as duas regras. A regra antiga e a regra nova. Então, prestem muita atenção, porque eu vou aqui, ao longo desse último bloco, pontuar bastante isso. Regra antiga, regra nova. Regra antiga, regra nova para vocês. Tá certo? Bora lá, então. O que acontece, né? A polícia, ela acaba o inquérito e manda o inquérito para o fórum. Lá no fórum, esse inquérito vai ser destinado ao juiz prevento. O que é o juiz prevento? Perdão, nós vamos ver lá em competência. Mas o juiz prevento é aquele que já tomou contato com o caso, que durante a investigação foi provocado. E aí deve ir para ele esse inquérito. Mas se não há juiz prevento, esse inquérito vai para a distribuição, e lá na distribuição do fórum ele é remetido por um juiz. Esse juiz dá vista do inquérito ao Ministério Público, que é quem acusa na ação penal pública, certo? Pois bem, o que o promotor pode fazer? Pode oferecer a denúncia. Ah, tá tudo previsto, tá, temos aqui prova da materialidade, indícios de autoria, vou oferecer a denúncia. O que ele pode fazer? Também, regra nova, arquivar o inquérito policial. Já vamos ver isso. Regra antiga, opinar pelo arquivamento do inquérito policial. Lembrando, se ele vai opinar pelo arquivamento, regra antiga, arquivar, regra nova, que está suspensa, ele está entendendo que eu não estou diante de um crime, ou que claramente o indivíduo que está sendo ali apontado como o autor não é o autor, ou o inquérito não traz nenhuma ideia de quem seja esse autor. E ele ainda poderá requerer novas diligências. E aí, claro, para ele requerer novas diligências, elas têm que ser imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Tá certo? Bom, vamos tocando aqui. O que nós podemos afirmar com certeza, sem medo de errar, sem medo de regra nova, regra antiga, e que eu, se fosse examinador, cobraria de vocês? Esse detalhezinho aqui. A autoridade policial não pode, nunca pôde, arquivar o inquérito policial. Falei lá atrás, dei uma ideia para vocês disso, quando eu disse assim, lá na prisão em flagrante, o inquérito policial é automaticamente aberto. Falei isso. Pois bem, quem é que fecha o inquérito? É a autoridade policial? Não. Ela tem que mandar para o Poder Judiciário e já não depende mais dela. Nada depende dela. É certo, a autoridade policial não arquiva inquérito. Por que não? Para que haja um controle externo dessa atividade tão possível de ser abusada pelos indivíduos. Certo?
Não estou dizendo que a polícia abusa, tá? Estou falando que os indivíduos, que ela propicia que se alguém tiver de má fé, pode haver esse abuso. Buenas. Vamos falar então como é que vai acontecer esse arquivamento. A regra antiga, do antigo artigo 28, dizia que ele ia acontecer pela autoridade judicial por conta de pedido do MP. O MP ia requerer o arquivamento. Ele olhava, recebeu o inquérito, tem que arquivar. Ia requerer para o juiz. O juiz, ele poderia concordar. Beleza, tem que arquivar mesmo. Possibilidade número 1. Possibilidade número 2 era ele dizendo assim, não, mas eu acho que não. E aí ele remetia lá para o Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe do Ministério Público. É o chefe dos Ministérios Públicos estaduais. Vai ser o teu grande chefe quando tu trabalhar no Ministério Público. É o Procurador-Geral de Justiça. Agora foi feita a eleição recente para o Procurador-Geral de Justiça, o próximo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Quem ganhou a eleição foi o Marcelo Dornelles, para substituir o Fabiano Dallazem, e ele é o líder da lista tríplice, mas a regra é, nós mandamos uma lista tríplice para o governador escolher qual será o Procurador-Geral de Justiça, né? Então você já sabe, quando você entrar no Ministério Público, provavelmente será o Marcelo Dornelles o Procurador-Geral de Justiça. O juiz, segundo a regra antiga, ele poderia, discordando do Ministério Público, mandar para o Procurador-Geral de Justiça esse inquérito. O promotor aqui quer arquivar. O Procurador-Geral de Justiça, ele poderia concordar com o arquivamento e, vai arquivar. O Procurador-Geral de Justiça poderia designar um promotor para oferecer denúncia. Ou o Procurador-Geral de Justiça poderia, ele, oferecer a denúncia. São as regras, vamos botar aqui para vocês verem. São as regras possíveis, eram as possibilidades da regra antiga, certo? Eram as possibilidades da regra antiga. O juiz manda para o Procurador-Geral de Justiça, que tem essas 3 opções. Concorda com o arquivamento, manda algum promotor denunciar, ou ele mesmo denuncia. Agora nós vamos para as regras novas que estão com a eficácia suspensa. Se vocês me disserem que o Brandão ensinou isso para vocês e não disse que estava suspenso, eu vou enforcar vocês, afogar vocês na privada. Tá? Está com a eficácia suspensa e, por cuidado, estamos falando disso aqui. Vamos lá. Novo arquivamento. Bom, no novo arquivamento, que é o que vocês abrem o código e está escrito, ele será realizado pelo Ministério Público. Foi uma mudança positiva, foi uma mudança boa, que se o STF não ficar se mondrongueando aí e julgar logo isso e entender como constitucional, tem que começar a valer logo, né? É o Ministério Público agora que arquiva, porque ele é o titular da ação penal. Então é ele que sabe se tem alguma razão de ser aquele inquérito ou se ele deve ser arquivado. Então, o inquérito policial, a polícia manda lá para o fórum. Lá no fórum vai para o... Peraí. Vamos apagar isso aqui. Lá no fórum vai para um juiz. O juiz dá vista para o Ministério Público. E aí o Ministério Público decide agora se ele arquiva ou se ele dá seguimento para o caso. Ele pode dar seguimento, ele pode denunciar, portanto, ele pode requerer diligências ou ele pode arquivar. Não há aqui materialidade, não há aqui indício de autoria, não há aqui prova de que aconteceu um crime, não há nenhum elemento sobre quem é o autor do crime. Se ele decide arquivar, o sistema criou controles. Então, ele encaminha o inquérito para um órgão superior lá no Ministério Público, uma instância superior lá no Ministério Público. Essa instância superior, que vai ter que ser definida dentro do próprio Ministério Público, vai olhar e vai ver se ela homologa aquele arquivamento ou não. É interessante isso, porque tu controla a atuação daquele promotor que está lá na ponta. É interessante, certo? Esse controle serve para proteger a todos. Bom, o órgão pode, como eu disse, homologar esse arquivamento, o arquivamento aconteceu, ou ele poderá, pessoal, oferecer a denúncia. Um promotor pertencente a esse órgão poderá oferecer a denúncia.
poderá requisitar diligências. E olha que a lei agora fala, requisitar. É obrigatório. Ou pode designar outro órgão do Ministério Público para o oferecimento dessa denúncia. Então vejam que ele terá esse poder de avaliação. A vítima e a autoridade policial, olhem que interessante, essa nova regra é muito boa. A vítima e a autoridade policial, que foi quem fez o inquérito policial, não é? Vão ser comunicados desse eventual arquivamento. Isso é muito importante, porque a vítima, ou eventualmente o seu representante, caso não concorde com esse arquivamento, vai poder recorrer. Vai poder recorrer lá para a instância superior do Ministério Público. Sai da frente, Brandão. Lá para a instância superior do Ministério Público. Vai ter 30 dias depois de comunicada para recorrer. Olha só, poxa, um meio formal para recorrer, tudo bonitinho. Essa nova regra está muito interessante, pessoal. Buenas. Independentemente da regra nova, da regra antiga, arquivado está o inquérito policial. E aí? Acabou a investigação sobre aquele caso? Não. Não. Não tem mais chance de ter investigação sobre aquele caso, melhor dizendo? Não. Tem chance de acontecer. Por quê? Nós dizemos que não transita em julgado o arquivamento do inquérito policial. Isso quer dizer que ele foi arquivado, mas ele pode ser reaberto. Ele pode ser reaberto. Nós podemos investigar novamente esse caso. Porque o arquivamento do inquérito não é que nem uma sentença absolutória. O arquivamento do inquérito é só o arquivamento do inquérito. Olha o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, vejam que o artigo 18 aqui faz menção ainda à regra antiga. Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então vocês vejam que, tendo notícias de novas provas, a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas, a novas pequenas investigações. Súmula 524 do STF. Súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, referentes à regra antiga ainda, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Vejam que a súmula 524, ela está indo além. Ela disse o seguinte, olha, arquivaram o inquérito, beleza. Pode ter novas diligências investigativas? Pode. Pode ter um novo inquérito? Pode. Pode ter uma ação penal? Só pode ter nova ação penal se tiverem novas provas. Essas novas provas podem ter ido direto para o Ministério Público? Podem. Mas elas podem terem sido produzidas, esses novos elementos podem ter sido produzidos lá no inquérito policial? Podem. Brandão, tu disse que eu não chamo o que foi produzido no inquérito de provas. Não. Tecnicamente, são elementos informativos. A súmula colocou aqui de maneira genérica, não deveria ter feito isso, certo? Desarquivamento do inquérito policial para nós encerrarmos aqui. Então, é possível que haja esse desarquivamento? Sim. Sim. Eu vou ter a notícia de novas provas e aí ele pode ocorrer. O Ministério Público pode requerer à autoridade policial a produção de novas diligências, ou a própria autoridade policial pode representar ao Ministério Público para esse desarquivamento lá do inquérito policial. Desde que, repito, eu tenha novos elementos. Se eu não tiver novos elementos, não é possível ter o desarquivamento do inquérito policial. Certo, pessoal? Bom, encerramos as nossas 2 primeiras aulas aqui da nossa revisão. Bem importante. Misturamos aqui o inquérito e a ação penal, mas voltamos logo com prisão, competência e por aí afora. Temos muito conteúdo ainda para ver. Força, pessoal. Tamo junto nessa aí. Grande abraço e até a próxima. Falando... Meu Deus, tá difícil, que coisa. Cara,
Isso faz parte da nossa escolha, né? E agora, se vocês puderem trazer todas as brincadeiras para dentro desse ambiente, que é o ambiente do estudo, vai tornar esse ambiente um pouquinho mais lúdico.